Pelo lado do Atlético, Daverson de saída e Hermina chega ao clube. E quais os outros reforços que o Atlético quer e qual é a posição da diretoria? Vou trazer tudo isso nesse vídeo. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com os seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você, torcedor, seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal. Bom, antes de mais nada, como eu disse, vou pedir para que você aí deixe o seu like. Pelo lado do Atlético, Daverson está de saída. O atacante pediu novamente à diretoria do Galo, pediu também ao técnico Cuca para se transferir para a equipe do Fortaleza. A proposta feita pelo Fortaleza é o que seduziu o Daverson nesse momento. O Atlético não queria liberá-lo, a diretoria não queria negociá-lo. O técnico Cuca já entendia o desejo do jogador e, como o bom gestor que é, já tinha dito a ele que, por ele, Cuca não faria objeção, mas que, obviamente, gostaria de contar com o Daverson. Mas entendia que o jogador teria uma proposta boa o suficiente para a independência financeira e que talvez este seja o último bom contrato de Daverson na carreira. O centroavante de 33 anos tem vínculo com o Galo até dezembro de 2025. E a proposta feita pelo clube nordestino é para que ele assine até dezembro de 2027. Então, dessa forma, para o Daverson, era muito mais interessante se transferir para o Fortaleza. Não só pelo tempo de contrato que eu acabei de citar, mas também pela questão financeira. No Galo, ele recebe cerca de R$700 mil mensais, o que inclui salário, direitos de imagem e luvas. No Fortaleza, ele receberá um valor superior a esse, incluindo os 3 quesitos. E, além disso, terá um contrato mais longevo. Então, diante de tudo isso, pro Daverson era mais interessante essa transferência para o Fortaleza. E é por isso que o jogador quer se mudar para o Leão do Pici, quer defender as cores do Fortaleza em 2025. O negócio deve acontecer nas próximas horas e Daverson deve deixar a cidade do Galo. O Atlético busca a contratação de Hermina e entende que é possível buscar este jogador para o início do próximo semestre. Ele tem contrato com o Cagliari até 30 de junho de 2025. Conversei mais uma vez com o agente André Cury, que é intermediário da negociação, e de acordo com ele, as negociações ainda estão acontecendo. E o Atlético está confiante na possibilidade de contratação do atleta, caso ele deixe o Cagliari, que fez uma proposta de renovação contratual para o jogador, o mais provável é que ele se transfira para o Galo. No Brasil, só o Galo tem interesse na contratação de Hermina e o Atlético tem a prioridade do zagueiro colombiano de 30 anos. O ponto agora fica a critério e a cargo de Hermina. Caso o jogador queira vir, será muito bem-vindo no Atlético, porque é um pedido do técnico Cuca e muito provavelmente vai ganhar essa posição de titular para atuar ao lado do Lianco, jogando pelo lado esquerdo da defesa. Caso não queira vir, renovará o contrato com o Cagliari e ficará lá no clube italiano. Bom, os outros reforços pedidos pelo técnico Cuca. Volante Matias Vilhaçante, que pertence ao Grêmio. O meio atacante Tomás Pochettino, que pertence ao Fortaleza. E o atacante de lado de campo, aliás, Fabinho, que pertence ao América, não devem chegar à cidade do Galo nessa janela de transferências. Primeiro porque são jogadores considerados caros e a diretoria atleticana não quer fazer qualquer tipo de investimento nesse momento. A janela de transferência se encerra no dia 11 de abril. O Galo teria que desembolsar uma quantia para contar com esses atletas. Por exemplo, Matias Vilhaçante, 15 milhões de euros, que dá mais de 92 milhões de reais. E nesse momento o Atlético não vai pagar esse valor para tirar o meio-campista do Grêmio. O atacante Fabinho, 1 milhão e 800 mil dólares por 60% dos direitos econômicos. Dá mais de 10 milhões e 300 mil reais. O Galo também não vai desembolsar este valor e também não vai dar uma garantia ao América da permanência de Matheus Mendes até o fim do empréstimo. Porque caso haja uma proposta em julho deste ano, é possível que o Atlético negocie o goleiro de 26 anos que está emprestado ao América até o fim da temporada e que tem contrato na cidade do Galo até dezembro de 2026. E o outro nome que o Atlético gostaria é Tomás Pochettino. Pelo menos o técnico Cuca gostaria. No entanto, nesse momento, todos eles demandariam investimento. Não me falaram os valores pedidos pelo Fortaleza em relação ao Tomás Pochettino. Eu conversei com o agente do Tomás Pochettino, Ariel Arotes, por mais de uma vez, na verdade por 2 vezes. E nas 2 vezes em que conversei, ele disse que não havia qualquer tipo de valor definido para uma saída do jogador. Pelo contrário, ainda discutiam a renovação contratual do atleta. Então, desta forma, o Atlético, que queria esses 3 reforços, deve ficar sem nenhum deles. Isso porque a diretoria entende que gastou muito na janela de transferências, pagou 7 milhões e meio de dólares pela contratação de Júnior Santos ao Botafogo,
pagou 6,5 milhões de euros ao Palmeiras pela contratação de Rony e pagou 6 milhões de euros ao Atlético Paranaense pela contratação de Tomás Coelho. Além disso, 12 milhões de reais ao Coritiba pela contratação de Natanael. O Galo fez alguns bons investimentos na janela de transferências e, nesse momento, a diretoria não deve buscar qualquer reforço para o elenco comandado pelo técnico Cuca. Minha expectativa para a estreia do Galo contra o Grêmio é a melhor possível, né? O Cuca tem quase todo mundo à disposição. O time vem numa fase muito boa, confiante, jogando bem, com vários jogadores que cresceram muito em 2025 individualmente e coletivamente. A gente já viu, né, que é um time muito sólido, um time muito equilibrado, que toma poucos gols e tem jogadores com altíssimo poder de decisão, como o Scarpa, como o Hulk, que deve estar voltando, como também o Rony, enfim, são jogadores que são decisivos e o time coletivamente vai muito bem, obrigado, e pega um Grêmio que já foi mais forte, evidentemente. Com relação ao trabalho do Atlético no Campeonato Brasileiro, eu acho que a gente pode ficar otimista, porque é um time muito competitivo, tem um elenco que dá ao Cuca mais possibilidades, então não só em número, mas também em versatilidade, né? Você tem muitos jogadores que podem fazer várias funções e acho que o Atlético vai se dar bem no Campeonato Brasileiro. É claro que depende de muita coisa, né? De quem prosseguir nas Copas, os grandes rivais aí na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, se eles forem bem na Libertadores, na Copa do Brasil, o próprio Atlético na Copa do Brasil e na Sul-Americana, mas a minha expectativa é muito positiva para o Brasileirão de 2025 do Galo. A expectativa do Galo no Brasileirão 2025, para mim, melhor do que nos 2 últimos anos, nas 2 últimas temporadas, por um fator específico. O Atlético teve um elenco montado para o atual treinador. Brasileirão de 23 e 24, o Galo começa o Campeonato Brasileiro com elencos diferentes, era um treinador em 2023, começa o Brasileirão com ele, termina com outro, em 2024 começa com o treinador, termina com outro, 25 pode acontecer? Pode. Mas é um elenco montado pelo Cuca, com as características baseadas na ideia de jogo do Cuca, com algumas escolhas feitas pelo Cuca. E o início de temporada do Atlético é muito bom, para mim, acima da expectativa. A estreia é contra o Grêmio, um baita clássico do futebol brasileiro, e o Atlético e o Grêmio costumam fazer grandes jogos e com muitos gols. O Atlético vive um momento melhor. Não é favorito, acho que não tem favorito para esse jogo por ser no Sul, mas a expectativa boa para o Galo na estreia. O restante do Brasileiro, acho que num primeiro momento é de briga por G4. O Atlético voltar à disputa da Libertadores em 2026. A depender da caminhada, quem sabe o atleticano não pode sonhar com algo melhor. A estreia do Atlético no Campeonato Brasileiro, ele tem um grande trunfo, né, que é a pressão sobre o Grêmio, que perdeu o Campeonato Gaúcho, tinha a chance de ser octacampeão, igualando a marca que o Internacional teve do final dos anos 60 até a segunda metade dos anos 70, e além disso o time não encaixou nesse 2025, vem sofrendo na Copa do Brasil, mesmo nas semifinais do Gauchão contra o Juventude, então com certeza a pressão vai ser grande sobre o Grêmio e talvez a maior estratégia do Atlético seja aproveitar essa pressão. Em relação ao campeonato inteiro, né, o Atlético entra com chances reais de brigar na parte de cima da tabela. O Cuca conseguiu dar muito equilíbrio ao time. No Campeonato Mineiro, o Atlético sobrou, não foi campeão invicto por perder a última partida para o América por 1-0, depois de fazer 4-0 no jogo de ida, e acredito que as opções são muitas, jogadores polivalentes, exercem várias funções, e acho que o Atlético entra no Brasileirão de 2025 com um grupo mais forte do que o 2024 e com chances reais de repetir 2023, quando brigou pela taça até a última rodada. Tá chegando a hora do Campeonato Brasileiro. O Atlético tá pronto? Tá sem palácios. Não é isso, Pedro Melo? Às vésperas da estreia no Campeonato Brasileiro, o Atlético terá que administrar mais um desfalque no elenco. O atacante Brian Palacios não deve entrar em campo contra o Grêmio na primeira rodada. O jogador vinha tratando uma lesão muscular na coxa esquerda e chegou a ser liberado do departamento médico na última quinta-feira e vinha treinando normalmente com o grupo. Porém, ontem, durante uma atividade do Galo, ele sentiu novamente uma lesão. Segundo o Atlético, o colombiano teve novamente um problema na coxa esquerda. Dessa vez, a lesão foi na parte posterior.
Apesar de não ter detalhado o prazo de recuperação, o Galo informou que o atleta já iniciou os trabalhos na fisioterapia. O setor ofensivo atleticano tem sofrido com os desfalques. Além de Caio Maia e Cadu, que ainda tem um longo processo de recuperação, Hulk, Júnior Santos e agora Palácios são dúvidas para o jogo contra o Grêmio. Com mais um problema muscular, a última vez que o jogador esteve à disposição para uma partida foi no início de fevereiro. Recentemente, ele esteve envolvido em uma transferência para o Vasco, mas a diretoria voltou atrás na ideia para contar com o atacante após a venda do Alisson. Com mais um desafio pela frente, Palácios agora quer dar a volta por cima e se mostrar útil no elenco, que terá muitos jogos pela frente. Citei a fila agora há pouco de elenco e o Palácios talvez esteja no fim da fila. O Caio Maia e o Cadu estão no departamento médico, mas vamos por aqui, ó. O Hulk, o Rony, Coelho, Júnior Santos, o Davidson certamente estão na frente do Palácio. E pelo lado dele ali, o Cuca colocou o Caio Paulista para atuar, que pode jogar também de lateral esquerda. Na lateral esquerda. Então eu acredito que o Caio Paulista esteja hoje na frente do Palácios nessa disputa. E se tivesse o Alisson, também estaria. Vai ter que apresentar o que ainda não apresentou. É muito jovem, pode evoluir o Palácios. E sobre ataque atleticano, tem um jogador que, se tivesse hoje, você poderia colocá-lo novamente a camisa e apresentá-lo na Cidade do Galo, que é o Júnior Santos, que atuou pouco no Campeonato Mineiro. Quando apareceu ele que poderia se destacar no Clássico, ficou de fora. Eu acho que hoje é um reforço que chega para o Campeonato Brasileiro. Maravilha, e o Cruzeiro? Então é isso, galera do Galo. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like. A opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aqui de notícias do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, não vou me estender aqui no vídeo, né? Esse aí foi mais o vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!